Nós apresentamos ainda há pouco o texto, porque algumas emendas nós trabalhamos até tarde da noite, passamos aí boa parte da madrugada ainda trabalhando. Algumas emendas foram protocoladas agora pela manhã cedo, o que nos obrigou a entregar o relatório ainda há pouco. Eu não sei precisamente o número de emendas, se foram 9, 10 ou 11, porque não contei uma a uma das emendas, mas posso dizer que os temas e os pontos que foram levantados pelos diversos senadores e pelas diversas regiões do Brasil foram amplamente discutidos, tanto por mim quanto pelo ministro Haddad, como também pelos senadores, para que nós pudéssemos encontrar um texto que fosse a média da demanda do colegiado, tanto da CCJ quanto do plenário do Senado. O texto segue para o plenário, então amanhã já está marcado, já está inclusive na pauta do plenário, e a sua expectativa então é de votação com vitória. E aí, só para esclarecer os nossos telespectadores, o texto tem que voltar para a Câmara dos Deputados ou poderá haver uma espécie de fatiamento? Como é que o senhor vê essa questão? Não, eu acho que essa é uma matéria que não admite fatiamento. É um sistema tributário complexo, inovador e que não admitirá fatiamento. Portanto, o que acontecerá é que o texto votado no Senado irá à Câmara. Nós também, ao longo desses dias, estivemos em permanente conversação com o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Câmara dos Deputados. Estamos conversando com o deputado Aguinaldo, vamos continuar conversando ao longo dessa semana, ao longo do período de votação do plenário, para que nós também tenhamos uma sintonia com a Câmara em torno do texto que nós estamos aprovando aqui no Senado. Ou seja, de um lado nós estamos olhando a questão federativa, de outro lado nós estamos olhando a questão do contribuinte brasileiro, de outro lado nós estamos olhando a questão do setor produtivo brasileiro, que precisa ter competitividade, que precisa voltar a ser competitivo dentro do cenário nacional e internacional. Nossa indústria de manufaturados precisa voltar a ser competitiva no mercado internacional. Nós perdemos espaço em função dessa estruturação, desse manicômio tributário nas exportações brasileiras de produtos manufaturados, e tudo isso é parte da estratégia dessa reforma tributária. E, ao mesmo tempo, temos que ter um diálogo permanente com a Câmara dos Deputados para que esse texto esteja bastante afinado com a Câmara, para que, quando chegue na Câmara dos Deputados, ele possa ter uma boa receptividade pelos deputados. Última pergunta, que o senhor tem que ir para lá, para a CCJ agora. Alguma mudança nos fundos que estão previstos, que estavam previstos no relatório da semana passada? Houve um entendimento que aconteceu ao longo do final de semana e foi materializado ontem à noite com relação ao Fundo do Centro-Oeste, que volta a ter a expansão por 10 anos, saindo do fundo de compensação e estando limitado e tetado. O que significa isso? Limitado aos estados que já possuem esses fundos e limitado ao teto que eles já têm hoje de arrecadação. Portanto, eles não poderão crescer o tamanho do fundo. Eles terão que estar limitados e tetados e terão, portanto, se obviamente o colegiado aprovar a proposta, a prorrogação desses fundos sem estarem, portanto, recepcionados no fundo de compensação. E desta forma, nós esperamos ter atendido a demanda do Centro-Oeste e do Estado do Pará, fazendo com que esses estados também estejam contemplados.